Olá pessoal, nessa semana falaremos sobre as variáveis oxigênio dissolvido e DBO. Falaremos bem superficial porque esse assunto poderia ser abordado facilmente em 2 semanas de aula presencial, mais cerca de 4 a 8 horas de aulas práticas em laboratório. Então, abordaremos o significado ambiental dessas variáveis. O oxigênio dissolvido é uma variável muito importante devido à sua importância aos organismos aeróbios. Ele tem uma relação muito direta com a quantidade de matéria orgânica presente nesse meio aquático, porque essa matéria orgânica que está ali presente poderá haver um consumo muito grande de oxigênio dissolvido para que se tenha a degradação dessa matéria orgânica pelas bactérias. Por outro lado, também a eutrofização poderá gerar esse oxigênio ali no meio, o que vai oscilar entre dias e noite. Então, a sua origem pode ser dissolução de oxigênio atmosférico, produção pelos organismos fotossintéticos, introdução por reaeração ou aeração artificial, como, por exemplo, algumas lagoas que utilizam. A importância dele é vital para os organismos aquáticos, é o principal parâmetro para a caracterização dos efeitos da poluição por despejos orgânicos. Pode ser usado em ET também, e valores muito superiores à saturação indicam presença de algas, e muito inferiores indicam presença de matéria orgânica. Como assim? Nós temos aqui, partindo do meio, a presença, por exemplo, do oxigênio dissolvido. O seu limite na água vai girar em torno da altitude e a temperatura que está ali, porque segundo a lei de Dalton, há um limite de saturação, que gira em torno de 8 a 8,5 miligramas por litro. Esse oxigênio dissolvido ali na massa d'água, ele será importante para a oxidação da matéria orgânica pelas bactérias. Então, havendo matéria orgânica, vai haver o consumo desse oxigênio dissolvido, e vai gerar, por exemplo, aqui a matéria orgânica gera um excesso de bactérias, que vai haver um consumo de oxigênio dissolvido. Esse oxigênio que está ali será consumido e será produzido outras moléculas na água. E aí, com a presença de luz solar, vai haver o que? A fotossíntese pelas algas. Essa fotossíntese poderá, em grande escala, com excesso de alga, gerar oxigênio dissolvido na massa d'água acima dos limites de saturação, o que indica também uma desconformidade com os padrões naturais. Então, geralmente, o que acontece é um consumo de oxigênio para que se haja a degradação dessa matéria orgânica, mas pode haver também, em alguns lagos bastante eutrofizados, uma super, digamos assim, concentração de oxigênio dissolvido, um pouquinho acima dos padrões de saturação. Então, relacionando diretamente com a matéria orgânica, que a gente vai relacionar com a DBO. É o principal problema de poluição das águas, que vai gerar o consumo desse oxigênio dissolvido, que a gente vai relacionar esse consumo aqui com a demanda bioquímica de oxigênio. Alguns constituintes responsáveis são os sólidos em suspensão e dissolvidos. Lá nos sólidos, os voláteis, nós relacionamos diretamente o que? Boa parte do que tem orgânico na água, né? Como, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, as gorduras e óleos, ureia ali presente, entre outros mais. Então, essa matéria orgânica que tem ali, ela vai dar uma importância para gerar o quê? Uma demanda, uma necessidade de consumo de oxigênio, que vai dar uma indicação do teor dessa matéria orgânica biodegradável por bactérias, que vai gerar um consumo de OD. Então, a DBO, que a gente vai ver, ela é uma medida indireta da matéria orgânica, porque o que a gente vai tentar relacionar, medir, é o consumo de oxigênio, que pode ser, dentre outros fatores, também causados por reações químicas
do efluente que está ali na água, que caiu na água, e não necessariamente só pela matéria orgânica, tá? Então, a DBO é um parâmetro de fundamental importância na caracterização do grau de poluição no corpo d'água. Essa matéria orgânica que está lá, ela pode ser classificada quanto a matéria orgânica em suspensão e dissolvida. Observem aqui que a gente já viu esse conceito lá em sólidos, e a matéria orgânica dissolvida, que está insolúvel, ela é muito importante a gente saber da existência dela, que muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue notar que há um consumo de oxigênio dissolvido ali na água, porque a gente não vê visualmente, lógico, né, que tem muitas sujidades na água, como por exemplo efluentes ricos em açúcares. Você não consegue detectar facilmente visualmente que tem muita matéria orgânica ali, só que ela está dissolvida e há uma DBO alta desse efluente. E sobre a biodegradabilidade, existem matérias orgânicas um pouco mais inerte e outras bem mais biodegradável. Muitos já me perguntaram, olha, se é matéria orgânica, como que ela pode ser inerte? Ela será inerte dentro do procedimento que a gente vai fazer para caracterizar a DBO, por exemplo. Naquele tempo que se analisar a DBO, ela poderá não se degradar, então ela vai ficar ali. Ela vai ser degradada, por exemplo, por reações químicas ou por bactérias a longo prazo, mas não no tempo que a gente vai relacionar ela a DBO. Então, a DBO ela é um método indireto de consumo de oxigênio para relacionar a matéria orgânica. Nós temos a demanda bioquímica de oxigênio, que a gente chama de DBO, uma demanda última de oxigênio, até que se extingue o consumo de oxigênio ali para degradar toda a matéria orgânica, e uma demanda química de oxigênio, né? E um dos métodos diretos para a determinação da matéria orgânica seria o carbono orgânico total. Só que esse aqui, ele é um método bem mais caro de se realizar em laboratório do que a DBO 5 dias, né? Que seria a DBO que a gente faz. Já a DBO última, ela gira em torno de 20 dias. Então, como já no vídeo que eu pus lá na página para vocês, ele apresenta bem a DBO 520, que em 5 dias a 20 graus, dá uma ideia, uma indicação ali do carbono orgânico biodegradável, porque é o consumo de oxigênio dissolvido dessa solução que a gente colocou aqui, que há um oxigênio saturado, ao longo de 5 dias a 20 graus. Né? E essa aqui seria a DBO última, que seria a DBO 520. Essa diferença é diluída, lógico, sua amostra, com o consumo de oxigênio, dá uma ideia da DBO. Então, aqui seria a DBO última do efluente. Seguindo as ideias dos métodos indiretos, algumas vantagens da DBO 520, ela dá uma ideia mais próxima do real que aconteceria em campo, da degradação dessa fração biodegradável, uma taxa de degradação do despejo, né? A gente tenta sempre relacionar com o que aconteceria em campo, ou seja, essa taxa de consumo de oxigênio em função do tempo, né? E essa determinação de O2 para a estabilização biológica da matéria orgânica que está lá. Algumas limitações, baixos valores de DBO indicam que os micro-organismos responsáveis pela decomposição não estejam adaptados ainda ao efluente. Por exemplo, o efluente mesmo de café, se fizer a DBO, vai dar muito baixa. Quando você faz a DQO, dá em torno de 50 mil. Por quê? Boa parte dos fenóis que estão ali, que são as substâncias tóxicas, e a degradação do açúcar, diminuindo bastante o pH daquele efluente, fez com que ele
deixe os organismos inativados. Então você tem que acabar utilizando alguns outros micro-organismos para dar um start naquela matéria orgânica ali. Então, a relação de DBO última para DBO5 varia em função do tempo, tipo e tempo do despejo, e o teste demora em torno de 5 dias, que é DBO5. Essa relação de DBO5 para DBO última, por exemplo, algo em torno, quando a gente faz essa conta de 1,46 vezes a DBO5, para efluentes a gente encontra aí uma DBO última, que vai variar em função do despejo, e essa relação 20:5 para o mesmo despejo ao longo da linha de um tratamento da ET. Então vai dar uma ideia do quanto será a nossa DBO última, e isso para efluente. Tá? Se a gente pegar qualquer outro tipo de efluente, estou falando de efluente doméstico, vai dar uma relação bem diferente. Então, maiores detalhes vocês poderão consultar nos demais vídeos e no material de aula que eu vou pôr lá no sistema. Obrigado.